Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1. Gênesis 12, verso de número 1. O tema dessa pregação é Viva pela Fé. O tema dessa pregação é Viva pela Fé. Gênesis capítulo 12, verso de número 1. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra e nós lançamos fé sobre ela, que ela falará aos nossos corações, que ela nos confrontará, que ela nos colocará, Senhor, na direção certa, que ela alimentará, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito. Pai, nós cremos que como uma boa semente que ela é, a tua palavra frutificará no solo fértil do nosso coração, a 30, a 60 e a 100 por um, na mesma espécie da tua palavra. Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Eu saio de cena para que o Senhor ministre, para que o Senhor nos dê entendimento, para que o Senhor nos dê clareza, Senhor. Pai, eu clamo pela graça que me habilita no pleno cumprimento do propósito nessa noite, a falar daquilo que são as tuas realidades. Que o Senhor seja visto, que o Senhor seja exaltado e que o Senhor seja glorificado por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, a unidade de texto expositiva que nós lemos aqui, Gênesis capítulo 12, é um texto bastante conhecido. Esse texto trata a respeito da vida de um homem chamado Abrão, ou posteriormente, quando Deus muda o seu nome, Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus, um patriarca. Todos aqui conhecem a história desse homem, e eu quero muito que você preste bastante atenção, porque Abraão foi considerado o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Os cristãos em Cristo, filhos na fé de Abraão. Os judeus, descendência de Isaac, aquele que é o filho da promessa. E os muçulmanos, descendência de Ismael. Abraão, ele foi chamado o pai da fé, porque creu em todas as coisas que o Senhor falou com ele. E não apenas isso, não obstante, Abraão foi aquele que creu, mas andou à altura daquilo que Deus estabeleceu para ele viver. Poucas pessoas conheceram a Deus como Abraão conheceu. Poucas pessoas se relacionaram tão intensamente com Deus quanto Abraão se relacionou. Poucas pessoas viveram o seu chamado de uma forma única e exclusiva como Abraão viveu. Abraão, de alguma forma, foi chamado por um termo hebraico que diz Ahab, que significa amigo de aliança de sangue de Deus, conhecido por tamanho relacionamento com Deus. O que Abraão recebe da parte do próprio Deus, irmãos, é uma proposta um tanto quanto inusitada, que é cheia de propósito. Preste atenção, a palavra do Senhor vem ao encontro de Abraão, e essa foi a primeira das 7 vezes que o Senhor falou com o patriarca. Nós vamos perceber que a proposta de Deus fez Abraão alguém que de fato vivia os propósitos, os desígnios e a vontade soberana do Senhor. Mas para a gente entender de fato alguém que, como é que alguém vive pela fé, analisando esse texto, eu quero extrair com vocês algumas lições nessa noite que o texto vai nos ensinar. Então, sem mais delongas, eu começo pela primeira lição. A primeira lição dessa noite é que Deus tem expectativa em te ver andando à altura da palavra liberada ao seu respeito. Eu vou repetir isso aqui para você. Deus tem expectativa em te ver andando à altura da palavra que Ele liberou ao seu respeito. Preste bastante atenção no que diz o versículo de número 1 do capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes
e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, quando Deus fala com Abraão e propõe a ele algo, Deus agora tem uma santa expectativa sobre como o homem vai corresponder ao chamamento dele, sobre aquilo que foi a direção dele, sobre como o homem vai tratar, como o homem vai andar, como o homem vai se comportar diante da palavra liberada. Nós precisamos entender que é necessário andar à altura daquilo que Deus diz ao nosso respeito. Nós precisamos andar à altura daquilo que Deus fala sobre nós. É um comportamento, um posicionamento, é uma mudança de mentalidade por meio da palavra. Eu não sei, você precisa entender que Deus já liberou palavras ao seu respeito, e agora cabe a você andar à altura daquilo que Deus está falando. É uma responsabilidade, é algo que nós temos. Isso fala a respeito de uma expectativa de Deus para conosco, mas também falam de uma expectativa nossa para com Deus, sobre o que Deus fará, sobre o que Deus vai de fato estabelecer, o que Deus vai mudar, o que Deus vai transformar, o que Deus vai necessariamente trazer para a nossa realidade. Às vezes nós olhamos e passamos por muitos lugares e vemos que muita gente, irmão, muito crente, não consegue acreditar naquilo que Deus está falando. Muita gente ouve umas coisas assim da parte de Deus e fala assim: eu estou muito doido, eu estou muito maluco, eu estou ouvindo coisa, eu estou sentindo algo aqui, e não é sobre sentimento, eu estou aqui com um intuito, um insight, um testemunho no meu coração, uma impressão no meu espírito, de que Deus está falando tal coisa comigo, e às vezes a gente acha que tudo é o quê? Uma loucura. Mas muitas das vezes a gente não acredita, não é por falta de prática de direção espiritual. A gente não consegue muitas das vezes acreditar em nós mesmos, naquilo que foi depositado em nós, naquilo que foi dado a nós como graça e também como dom, naquilo que foi dado pela parte de Deus como habilidade. Preste atenção, talvez você está aqui nessa noite e você não consegue acreditar naquilo que Deus já estabeleceu para você na sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e anda como alguém descrente, porque a tua família não acredita em você, porque teus amigos não acreditam em você, porque você nem mesmo quando olha para você acha alguma coisa. Mas eu preciso te falar algo nessa noite, Lagoinha Matriz. O que é, pastor? Deus acredita em você. Deus tem uma santa expectativa de que você se posicione à altura daquilo que Ele já liberou, daquilo que Ele já falou ao seu respeito, sobre a sua casa, sobre a sua família, a palavra que um dia foi liberada sobre você. Um amém, um aleluia, uma levantada de mão. Você precisa ter expectativa em Deus. Deus acredita em você, querido. Ele tem expectativa de te ver andando à altura daquilo que são os sonhos, os planos, os caminhos dele para a sua vida. Presta atenção em algo. Para isso acontecer, vão ser necessárias duas coisinhas básicas chamadas fé e obediência. Fé e obediência. Pastor, e por que fé e obediência são fundamentais? Porque na mesma medida em que eu creio, eu preciso também andar à altura. Na mesma medida que eu creio, eu também preciso agir. Irmãos, tem muita gente que crê, mas que não anda à altura daquilo que foi liberado sobre elas. Gente que quer viver algo extraordinário, mas com comportamentos ordinários. Gente que quer viver o sobrenatural, mas andando e se comportando de forma natural. Irmãos, presta atenção. Para que Abraão vivesse o que ele viveu, ele precisaria estar disposto. Disposição de quê, pastor? Disposição, queridos, de obedecer. Preste atenção em algo. O chamado de Abraão, ele começa com a obediência de coração, em fazer exatamente aquilo que Deus pediu para ele fazer. Deus não chama Abraão pelo que ele pode fazer. Deus não chama Abraão não pelo que ele pode desenvolver para Deus. Deus chama Abraão
porque ele não está vendo a capacidade de sua mão, mas a obediência do seu coração. Entenda algo aqui nessa noite. A obediência se torna algo fundamental, queridos, para que quem crê e deseja viver a vontade de Deus, de fato, seja colocado nesse lugar e veja aquilo que Deus tem para fazer. Na verdade, a obediência agora vai ganhar um novo significado diante disso. Por quê? Porque a obediência é você deixar que a opinião de Deus vá à sua frente. Eu vou repetir isso aqui para você. Obediência é você deixar que a opinião de Deus vá à sua frente, que a opinião de Deus te conduza, que Ele trate os caminhos que você precisa trilhar, e não aquilo que você acha que tem que fazer. Quantas vezes nós somos como Tomé? Quantas vezes agimos como Tomé, querendo ver para crer? Quantas vezes nós pedimos sinais, quando Deus já liberou uma palavra, e a palavra liberada é suficiente para nós? Quantas vezes? A pergunta aqui é: qual fé você tem exercido? A fé de Tomé ou a fé de Abraão? Tomé precisou ver para crer. Abraão creu para então depois ele ver. Entenda algo no seu coração. O padrão de exercício da fé não é ver para crer. O padrão de exercício da fé é crer para depois então eu ver os sinais, e depois então eu ver as maravilhas, depois então eu ver os milagres. A palavra vai dizer que esse mesmo Abraão, ele obedeceu. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Preste bastante atenção. Embora não soubesse para onde estava indo. Embora não soubesse para onde estava indo. Pastor, a palavra está dizendo que ele obedeceu, mas obedeceu como? Obedeceu sem exigir de Deus sinais. Obedeceu sem exigir de Deus um GPS espiritual para guiá-lo em meio ao caminho que Deus tinha para ele. Obedeceu ao ponto de largar tudo. Obedeceu ao ponto de renunciar. Obedeceu saindo sem saber o destino final, sem saber para onde é que ele ia. Abraão teve disposição para obedecer, disposição para encarar, para enfrentar, para sair, para viver os sonhos de Deus para a vida dele, independente das garantias, independente das posses, independente de bens. Meu Deus, Abraão obedeceu, ele aceitou o convite e simplesmente saiu. Abraão não tinha um GPS, irmãos. Esses dias para trás fui viajar, desci para Ipatinga, não sabia o local, peguei o telefone, abri o Waze, coloquei o endereço lá, o Waze traçou a rota para mim. Cá para nós, ser guiado dessa forma é maravilhoso, é ou não é? A setinha está apontando, vire à direita em 300 metros, vire à esquerda em 500 metros, logo logo você vai chegar ao seu destino. Irmão, presta atenção, Abraão não tinha um GPS não, querido. Não tinha um Waze não, esse cara está acreditando naquilo que Deus falou e agora está largando tudo para viver aquilo que Deus chamou ele para viver. O homem que quer viver pela fé precisa entender que renúncia vai ser algo que ele constantemente vai ter que exercer. Ele vai ter que sair, ele vai ter que largar, ele vai ter que abrir mão, ele vai ter até que simplesmente dar um primeiro passo para que Deus mostre para ele o restante da direção. Isso era suficiente para Abraão, irmãos. A palavra que Deus chamou ele para viver: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, era suficiente. Por quê, pastor? Você está me dizendo que só essa palavra é suficiente? Não deveria ter um GPS espiritual aí não? Não. A palavra de Deus é suficiente, por quê? Porque a única coisa que poderia guiar Abraão em meio às promessas de Deus era o próprio Deus da promessa. A única coisa que poderia guiar Abraão em meio às promessas de Deus era o próprio Deus. Talvez você
esteja sendo chamado por Deus para um lugar de obediência. Talvez você esteja sendo chamado por Deus para um lugar de renúncia. Só que você continua insistindo e falando com Deus que você quer garantias para se mover naquilo que Ele tem para você. Irmãos, me entristece ver gente dentro da igreja querendo obedecer a Deus ao seu próprio jeito. Viver para Deus ao seu bel prazer. Não é assim que funciona. Deus tem a sua forma de agir, o seu padrão. Deus, Ele não é um Deus limitador, mas Ele vai exigir de nós uma forma de nos movermos nele. O padrão não mudou. A única coisa que pode te guiar em meio às palavras, em meio às promessas, em meio às realidades e circunstâncias, é o Deus da promessa. Entenda isso no seu coração. Viver promessa com GPS é cômodo demais. É interessante porque tem gente que tem uma palavra, que tem uma direção, mas elas estão muito apegadas a questionamentos como: Senhor, como é que as coisas vão se suceder? Quem nunca, né? Meu Deus. Senhor, mas e se eu tomar essa decisão? E se eu for por essa direção? Como é que vai ser esse negócio? Porque se eu for nesse lugar, se eu fizer isso que o Senhor está falando, parece que eu vou morrer. E cá para nós, irmãos, tem direção de Deus para nós que parece que a gente vai morrer, que parece que vai dar errado, que parece que o negócio está torto, que parece que o negócio não vai dar certo. Mas Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada sobre a sua vida. Ele não perdeu o tempo da sua história. Deus continua no controle de todas as coisas. Será que alguém aqui nessa noite pode reagir a essa palavra em nome de Jesus? Deus está no controle da tua vida. Agora presta atenção. Quando é que vai ser, Senhor? Qual a garantia que eu vou ter, Senhor? Tem gente que está vivendo demais debaixo de garantia e se esquecendo de cumprir aquilo que Deus pede. Qual é o problema disso? O problema é que eu agora, por querer uma garantia, não me movo. E pelo fato de eu não me mover, eu atribuo a Deus a falta de direção. Não, Deus não está falando mais, será? Porque uma coisa é faltar direção, outra coisa é eu não obedecer a direção que me foi dada. Eu quero uma nova direção do Senhor, enquanto eu ainda não obedeci a direção passada. Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite, nessa transmissão, dizendo: primeiro você obedece aquilo que eu te pedi antes, para depois eu liberar uma nova direção, para um novo passo, uma nova realidade, um novo nível, algo que vai acontecer na sua vida. Eu quero uma nova direção, mas não quero obedecer aquilo que Deus me pede. E isso é fácil, irmãos, é viver por conveniência e não por fé. Existem pessoas que querem viver de sinal em sinal, para então terem a confirmação daquilo que Deus está falando. Eu não estou falando para vocês aqui, queridos, que pedir sinal para Deus é de tudo algo errado. Não. O que eu estou falando aqui com você é que você não pode se apoiar no fato de querer sempre pedir um sinal para Deus e ignorar o testemunho interior que o Espírito Santo traz ao teu espírito. É isso que você não pode se apoiar, é isso que você não pode ignorar. Por quê? Porque para quem crê, nenhuma evidência é necessária. Mas para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. Eu vou repetir isso aqui para você. Para quem crê, nenhuma evidência é necessária, mas para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. Sempre eu vou querer viver de sinal em sinal, sinal em sinal, e me esqueço da direção daquilo que Deus falou. Então peraí, eu preciso entender que uma vez que a palavra foi liberada, eu preciso andar à altura dessa palavra liberada. Isso vai nos levar a viver uma vida em obediência e também em fé diante daquilo que Deus tem para nós. É comum ver pessoas que estão, de fato, irmãos, vivendo dessa forma. A expectativa de Deus é que nós, de fato, mudemos esse comportamento. Comecemos a ouvir as palavras dEle e agora obedecer em plenitude tudo aquilo que Ele nos pediu. É diante dessa realidade que nós vamos então ver uma segunda lição. Qual é a segunda lição que a gente pode extrair aqui? Nenhuma renúncia em Deus é em vão. Nenhuma renúncia em Deus é em vão. Versículo 1,
Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, por que Deus está pedindo para Abrão renunciar? Porque o que Abraão tem, aos olhos dos homens, pode até ser algo grandioso, pode até ter algum valor, mas aos olhos de Deus é algo pequeno. Porque a palavra também vai dizer que os sonhos de Deus são maiores do que os sonhos dos homens. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são muito maiores e melhores. Então, peraí, o que Abraão estava vivendo era pequeno diante daquilo que Deus tinha para ele viver. E quantas das vezes não estamos apegados ao que nós temos na nossa mão, é ou não é? É um emprego, é uma faculdade, é um relacionamento, é um parente, um familiar, eu não sei. Tem coisas que Deus está pedindo para que você renuncie, para que você abra mão, para que Ele estabeleça algo muito maior, algo muito melhor sobre a sua vida. Diante da palavra liberada, Abrão precisaria renunciar. Abrão precisaria renunciar, primeiramente o quê? Sair da sua terra, sair da sua região geográfica, sair do lugar de vivência, convivência com outras pessoas. Isso fala de renunciar à região geográfica dele. Esse é um convite, irmãos, da parte de Deus para que Abraão, ele se encontre com Deus em uma terra totalmente desconhecida. Presta atenção nisso aqui, vamos entender isso melhor. Estevão, em sua pregação, em sua defesa, vai dizer em Atos, capítulo de número 7, versos 2 a 4, que Abraão, ele morava na região dos caldeus. Abraão habitava na região de Ur dos caldeus, essa era a região da antiga Babilônia. Presta atenção em algo aqui, Ur dos caldeus não era qualquer cidade, não era qualquer lugar. Ur dos caldeus, na verdade, querido, foi um grande e notável centro, metrópole da sua época. Para pensar aqui, uma cidade metropolitana, com empregos, com oportunidades, com riquezas, com comércio, com muita coisa acontecendo, uma cidade altamente tecnológica para a sua época, com uma infraestrutura maravilhosa. Presta atenção, era uma cidade top para se viver, era a terra das oportunidades, a terra dos privilégios. Agora, Abraão teve que renunciar a essa cidade, Abraão teve que renunciar a essa região. Deus estava convidando Abraão para sair da sua terra, para deixar tudo o que a famosa Ur dos caldeus poderia dar de oportunidade, de crescimento, de cultura. E você há de convir comigo que para esse Abraão, que agora está ouvindo um saia de Deus, isso se torna algo tanto quanto complexo aos nossos olhos humanos. Por quê? Porque esse lugar que Abraão está vivendo é o lugar que ele tinha família perto, é o lugar que os amigos estavam perto, é o lugar que ele talvez já conhecesse o comércio ali, a economia daquela região, é o lugar que ele desembolava, que ele conseguia provisão, é o lugar que ele comercializava, é o lugar que ele conseguia crescer, são as oportunidades que estavam florescendo diante dele. Era um lugar maravilhoso, onde ele era pleno conhecedor daquilo ali, ele sabia os meios de conquistar alguma coisa naquela região. Irmãos, presta atenção aqui em algo. É aqui que está a dificuldade que todos nós passamos. Que dificuldade, pastor? A dificuldade de deixar aquilo que é seguro, é ou não é? É difícil para a gente deixar aquilo que é seguro, aquilo que é familiar, aquilo que de alguma forma nos traz conforto. A gente gosta de um conforto, é ou não é? A gente gosta do negócio do conforto, a gente gosta. Uma vez que a gente está no conforto, irmão, para tirar a gente desse conforto, meu Deus, nós somos naturalmente apegados àquilo que é cômodo. Todas as vezes que nós falamos em mudanças, nós naturalmente resistimos. Por quê? Porque nós não gostamos de fazer o esforço necessário para viver algo novo. Somos limitados por algo que nós já nos apegamos, e por isso a tendência agora, queridos, é vivermos mais do mesmo todos os dias. O perigo de se apegar às coisas é que nós podemos ver o que Deus quer fazer, mas não nos movermos da forma como Deus quer que nos movamos.
Gente acomodada até entende o que Deus está falando. Gente acomodada até entende a direção que Deus está dando. Todavia, gente acomodada não consegue andar à altura daquilo que Deus está estabelecendo. Por quê? Porque está bom demais. Deus vai dar uma chacoalhada nesse cara. O que Abraão tinha, irmãos, uma promessa. A palavra está sendo liberada e ela está trazendo consigo uma promessa. Nós sabemos que Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nós sabemos que Deus é fiel e todavia Deus está agora mudando a região de Abrão, mudando Abrão de lugar. Deus está tirando ele desse lugar. Pastor, por que Deus está mudando a região geográfica de Abrão? Deus está mudando a região geográfica de Abrão porque promessas não nascem em zona de conforto. Promessas não nascem em zona de conforto. Deus está chacoalhando Abrão. Abrão, para que você viva aquilo que eu tenho para você, vai ser necessário você sair desse lugar, vai ser necessário você se mover, vai ser necessário você focar, vai ser necessário você despender energia, esforço. Quantos aqui querem viver algo novo do Senhor? Desse jeito não. Vou perguntar de novo, quantos aqui querem viver algo novo do Senhor? Amém. Aleluia. Por que você não se move? Por que você se acomodou? Por que você entrou nesse lugar de comodidade e agora o mais do mesmo é suficiente para você? Deus está te chacoalhando nessa noite, querido. Fala para essa pessoa que está do seu lado, Deus está te dando uma chacoalhada aí. Vai, fala com ele, Deus está te dando uma chacoalhada aí. Isso, aquela chacoalhada torta, assim, de canto de boca. Deus está te dando uma chacoalhada aí. Presta atenção. Deus está mudando a região geográfica de Abrão, porque Deus está tirando ele da zona de conforto. Deus quer mostrar, apresentar para ele algo sobrenatural. E aqui as perguntas que ficam é: quais são as mudanças propostas por Deus para você viver a vontade dele? Alguns aqui não sabem, mas outros já sabem o que precisam mudar. É com você mesmo que eu estou falando. Você já sabe o que precisa ser feito, mas ainda não fez. Por quê? Porque é cômodo demais, está bom demais. Será que você não está estagnado, negociando a visão de Deus para a sua vida, para a sua história, por conta de um comodismo? O que precisa ser feito na sua casa? O que precisa ser feito na sua família, na sua empresa, nos seus negócios? O que precisa ser mudado, transformado? Eu oro para que o Senhor te dê ousadia e intrepidez de espírito, para que você ande à altura daquilo que Ele está falando com você. Presta atenção. Deus não quer apenas a sua disponibilidade, Ele quer também a sua disposição. Disposição para mudar, disposição para obedecer, disposição para ir além. O exemplo prático é a nossa vida cristã. Você acha que ser íntimo de Deus é fácil? Ser íntimo de Deus, irmãos, é algo que custa caro. Custa tempo, custa acordar pelas madrugadas, custa interceder pelos outros, custa fazer aquilo que você não quer fazer, custa renunciar, custa buscar o Senhor, custa jejuar, se abster daquilo que você gosta de se alimentar, custa. Não, mas eu oro antes de dormir, não vem com esse papo não. Aquela oração que você faz: Senhor, obrigado por esse dia, está tudo certo. Não, eu estou falando de uma vida em intimidade, irmão. Eu estou falando de uma vida que está completamente derramada ao Senhor. Aquele que te sustenta, aquele que te protege, aquele que determina palavras maravilhosas sobre a sua vida, que estabelece visão e destino para você. Presta atenção. Abraão não saiu apenas da sua região geográfica, mas Abraão também teve que largar a sua parentela. O que isso quer dizer? Quer dizer a respeito dos relacionamentos, seus parentes, seus relacionamentos.
A segunda renúncia que Abraão vai fazer é sair da sua parentela. Por quê? Porque agora Deus está pedindo para Abraão sair do meio dos seus relacionamentos, no meio dos seus parentes. Deus está chamando Abraão para ser uma nova família. Ele está dizendo: Abraão, larga esses relacionamentos, porque esses relacionamentos, eles te conduziram até aqui. A partir de agora eu vou te conduzir, porque a promessa é que você será uma nova família, uma grande nação, você será pai de multidões. Irmãos, tem coisas que Deus está requerendo de nós. O que, pastor? Posicionamento. Tem rodas de conversa que não faz mais parte para você estar. Tem amizades e relacionamentos que Deus já te mostrou, já evidenciou, e você continua insistindo em algo que o Senhor já pediu para você largar. Eu não estou pedindo para você fazer acepção de pessoa de nada, porque o seu Deus não faz isso, mas estou falando com você. Existem amizades que vão te impulsionar em meio ao propósito, em meio ao chamado, em meio às promessas, que vão te colocar nesse lugar, mas tem amizades que não vão mais fazer parte do que Deus está fazendo. Em outras palavras, é Deus dizendo para mim e para você algo assim, mais ou menos assim: os relacionamentos que você tem, Abraão, já não suportam mais aquilo que é a promessa, porque não suportam, não comportam, não vão conseguir mais te impulsionar nesse tempo, nesse novo ciclo. Então eu quero que você deixe. Eu quero que você deixe. Deus está chamando ele para ser uma nova família. Para isso ele precisa deixar a sua família. Era como se Deus estivesse falando: a partir de você eu quero formar uma nova nação. Talvez neste momento alguém esteja aqui nesse auditório ou na transmissão se perguntando em sua mente: tá, mas a família dele vai esquecer? Não, Deus não pediu para ele esquecer a família, para ele excluir a família, de forma alguma. Deus pediu para ele deixar a parentela. É deixar, irmão. É deixar aquilo que não vai mais te impulsionar em meio ao propósito, em meio ao chamado, em meio à promessa de Deus. Significava deixar suas heranças familiares, deixar seus costumes, deixar a sua cultura. Deus está mudando também os seus relacionamentos. Deus está mudando os relacionamentos de Abraão. Algo interessante aqui. A palavra vai dizer um pouquinho mais à frente, versículos à frente, que Ló, seu sobrinho, a parentela, foi com ele. Ele sabia que ele tinha que deixar a parentela, mas ainda assim a parentela insistiu em ir com ele. O que está acontecendo? Abraão está negligenciando a direção. Abraão está negligenciando a direção, porque o que cabe a Abraão é dizer não para Ló: Ló, você não vai comigo. Mas ainda assim o seu sobrinho foi com ele. Lá na frente, alguns capítulos à frente, você vai perceber o quê? Que os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão, ao ponto de ter um desgaste emocional na família. Irmão, não sei se você sabe ou se já passou por isso, mas um desgaste emocional, um atrito com uma outra pessoa, não é algo legal não. É algo que tira a gente, tira o sono, deixa a gente meio chateado, meio triste. Com amigos já se imagina, com um familiar próximo, alguém que tinha uma convivência na mesma tenda basicamente, que andavam juntos, que estavam em expedição juntos. Agora eles estão tendo atrito, tudo porque Abraão em um momento negligenciou a direção. Presta atenção em algo que eu vou te falar: quem negligencia o não de hoje, certamente vai ter que arcar com as consequências amanhã. O que Deus já pediu para você se posicionar que você ainda não se posicionou? Irmãos, eu não posso fazer nada. Nós tiramos esse mérito do homem. Quem faz as coisas é Deus. É Deus quem faz, é Deus quem move, é Deus quem institui, é Deus quem destitui, é Deus quem dá vida, é Deus quem tira a vida. Presta atenção, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Eu não tenho capacidade em mim mesmo de fazer nada do que Ele deseja fazer. Mas também existe em mim uma consciência de que eu não vou atrapalhar Deus naquilo que Ele deseja fazer. Eu vou me posicionar
à altura da palavra liberada. Eu vou me posicionar em fé, eu vou viver pela fé, eu vou sair, eu vou deixar, eu vou andar à altura daquilo que Deus está falando. Irmãos, nós precisamos andar em fé. Você não foi chamado para andar pelas circunstâncias, entenda isso, Lagoinha Matriz. Você não foi chamado para andar por algo que você sente, por algo que você acha, por algo que você está sentindo, não. Você foi chamado para andar por fé. Por fé, somente pela fé. Crendo que o seu Deus é aquele que está cuidando de você. Mesmo o Deus que te salvou é o Deus que te sustenta, é o Deus que cuida, é o Deus que orienta, é o Deus que guia, é o Deus que abre a porta, é o Deus que fecha a porta, é o Deus que diz sim, é o Deus que diz não, é o Deus que está todo o tempo cuidando de você. Terceira renúncia, deixar a casa de seu pai. Já parou para pensar que é na casa do pai que a gente aprende a ser como pai? E quem era o pai de Abrão? O pai de Abrão era Terá. Terá era um idólatra. Ele não apenas idolatrava outros ídolos, mas também ele fabricava ídolos para que outras pessoas adorassem. Presta atenção nisso aqui. Abrão, irmãos, era um semita. Provavelmente ele aprendeu a ser como o pai. Agora para pensar em algo aqui. Deus está falando algo muito interessante para Abrão. Por que Deus está pedindo para Abrão sair da casa de seu pai? Porque Deus está dizendo: Abrão, a partir de agora eu vou tocar na tua identidade. Até aqui os homens te ensinaram, até aqui os homens te conduziram, mas a partir daqui, no cumprimento daquilo que é a minha palavra e a promessa sobre a sua vida, eu vou te ensinar, eu vou te conduzir, eu vou te transformar para que você de fato seja um pai de multidões ou pai de muitas nações. Isso é uma coisa que Deus quer consolidar em nós, é a nossa identidade nele. Faço uma pergunta para você que talvez vai te deixar pensativo nos próximos dias. Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Se você não entender a sua identidade nele, certamente você vai se perder em meio às direções que ele te der. Qualquer sopro de circunstância adversa vai te levar para um caminho que ele não criou para você trilhar. Pastor, como é que eu descubro a minha identidade nele? Pede para ele te falar. Aqui, ó. Oração. Leitura da palavra. Jejum. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não para manipular a Deus. Seu jejum não faz isso. Seu jejum te torna mais sensível ao Espírito. Presta atenção em algo aqui. Uma terceira lição que nós vamos aprender é que nunca foi sobre nós, mas sempre será sobre Deus. Gênesis 12:2 vai dizer: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Presta atenção. Repare como que a ênfase de Deus está naquilo que Ele faz e não no que o homem pode produzir. Deus está falando: eu farei de você, eu o abençoarei, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Debaixo da minha palavra você se tornará uma bênção. E todas as famílias da terra serão abençoadas. A ênfase nunca está naquilo que o homem pode fazer, querido. Você não pode fazer nada. Desculpa destruir seu castelinho de areia. Você não tem habilidade, não tem poder, você não tem sustentação para nada disso. Só quem pode fazer o que Deus pode fazer é o próprio Deus. E Deus está falando a Abrão: eu vou estabelecer todas as coisas. Deus está se referindo a Ele mesmo, declarando promessa atrás de promessa. Deus está declarando palavra atrás de palavra. Não somente foi prometida a Abrão a bênção, mas Deus também prometeu fazer dele uma bênção, até o ponto
em que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Essa promessa é surpreendente e ela é cumprida na pessoa de Cristo. Ela é cumprida na obra vicária, na morte e ressurreição do nosso Jesus. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. A bênção de Deus a Abraão não foi por ele mesmo, não foi somente pelo bem da nação judaica que viria. A bênção de Abraão foi para o mundo inteiro, para todas as famílias da terra, por meio de Jesus Cristo. Gálatas 3:8, a palavra diz: prevendo a Escritura, que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Aleluia. Presta atenção. Não foi somente para Abraão, não foi somente para Israel, mas foi para todas as famílias em Cristo Jesus. Todas as famílias seriam abençoadas. Não é sobre o próprio Abraão. Essa promessa estava em cima dele, mas tem um contexto maior, tem um pano de fundo maior, tem um objetivo maior. Nunca é sobre você, é sempre aquilo que Deus quer fazer na vida do seu próximo. É sobre o que Deus quer estabelecer na vida do teu próximo. A obra de Jesus, ela tocará todos os grupos de pessoas na terra, ao ponto de Jesus dizer que aqueles que creem nas suas palavras serão salvos, mas aqueles que não creem já estão o quê? Completamente julgados. Presta atenção em algo. Lutero vai dizer que essa promessa a todas as famílias da terra de serem abençoadas, ela deveria ser escrita em letras douradas e que deveria ser exaltada nas línguas de todos os povos. Pois quem mais dispensou esta bênção entre todas as nações, exceto o Filho de Deus, nosso Senhor, o nosso Jesus? Posso te contar algo? Você é alguém abençoado. Eu vou repetir isso aqui para você, porque você precisa sair daqui com esse entendimento. Você é alguém abençoado em Cristo Jesus. O próprio Cristo naquela cruz morreu, se fez maldito no madeiro para que você pudesse hoje ser chamado abençoado. A palavra vai dizer que todo aquele que é pendurado no madeiro, a lei traz isso, a lei de Moisés vai falar que todo aquele que é pendurado no madeiro é dado, considerado como maldito de Deus. Irmãos, ele assume um lugar que não era dele. O Cristo que não teve pecado, o Cristo que não tem mácula, mancha, o Cristo vivo, que não pecou, assumiu o meu e o seu lugar, lugar de malditos, para que nós pudéssemos ser abençoados. Quantos abençoados nós temos aqui nessa noite? Você é abençoado. Você é abençoada, sua família é abençoada. Você é alguém que foi abençoado pelo próprio Jesus. Essa foi a promessa que coroou todas as outras promessas que Deus fez para Abraão. Por que, pastor, que essa promessa de todas as famílias serem abençoadas por meio da vida dele coroou todas as outras promessas? Porque ela aponta para o Messias. Ela aponta para Jesus, onde todas as outras promessas são um sim e um amém. Você é abençoado, você é abençoada, sua casa é abençoada por meio de Cristo Jesus. Se você crê nisso nessa noite, se coloque sobre os seus pés. Eu quero orar com você. Eu quero mais uma vez te impulsionar a liberar palavras de gratidão ao Senhor, porque por você mesmo você não deveria estar aqui, mas o Senhor te trouxe nessa noite para este lugar. Eu não sei como você tem vivido,
Eu não sei se você tem permitido as circunstâncias falarem ao seu coração, ao ponto delas ditarem a forma como você precisa andar. Eu não sei se as pessoas ou as vozes externas de outras pessoas têm influenciado naquilo que Deus já te pediu como posicionamento. Mas eu sei que nessa noite você vai sair daqui mais uma vez abençoado, crendo que Deus estabeleceu uma palavra e que cabe a você andar à altura dessa palavra. Eu creio que você sairá daqui dessa noite entendendo que é necessário haver um posicionamento diante do Senhor, a fim de que Ele seja exaltado, glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família.